Bom dia, Alex Xavier Adi, 22 anos. Bem, o companheiro me pediu para gravar um vídeo a respeito de compulsão. Então vamos lá, vamos falar de compulsão. Para falar de compulsão, compulsão é a parte física da doença. Obsessão é a parte mental da doença. E o egocentrismo é a parte espiritual da doença. Então, físico, mental e espiritual. Como é que eu vou travar a parte física da minha doença? Vamos por ordem. Eu preciso, se o meu corpo ele recebe esses comandos daqui, ele é que dá o comando através desses sentidos aqui, visão, né? O olfato, o tato, a audição, né? O meu paladar, eles que mandam, esses receptores é que mandam a informação para o cérebro mandar para o corpo. Eu preciso interromper esse fluxo, né? Por exemplo, se eu estou compulsivo por comida, eu tenho que tirar desses receptores os gatilhos, todas as tentações, para que eu possa ter um pouco de tranquilidade no processo de abstinência. Se eu estou compulsivo por sexo, eu tenho que tirar todos os gatilhos. Pornografia, ficar olhando as mulheres na rua, ficar recebendo links e vídeos que engatilham esse processo em mim, então eu tenho que evitar. É como lá, quando a gente chega, evitar a primeira dose de qualquer droga. É o mesmo processo. Só que se eu ficar só na parte física e mental, quer dizer, na compulsão e na obsessão, e não tratar o egocentrismo, o centro de todos os meus problemas, aonde eu fico ali centrado, e como é que a doença ela acessa o físico e o mental. Quando é que o texto diz que eu estou doente? Quando eu entro em círculos viciosos que não me levam a lugar nenhum, a não ser a degradação física, mental, espiritual, né? E emocional. Se eu não tratar o ego, que é a origem de todos os meus problemas, eu vou continuar. Eu costumo citar o exemplo que é colocar mercúrio em câncer. Dá até uma casquinha, mas não resolve. Mexer no ego é preciso de inventários profundos e destemidos. Não é uma coisa simplória. Mexer no ego depende de uma honestidade sistêmica e um acompanhante ou os acompanhantes, né? Que são os nossos companheiros, aqueles que nos acompanham, se tratando também. Porque, assim, as irmandades são lugares onde os indivíduos se escondem com muita propriedade, né? Eu tenho visto isso. Não só, né, nas irmandades anônimas, né? O indivíduo se esconde na igreja, né? Se esconde no trabalho, ele fica escondido com determinadas áreas da vida sendo afetadas pela doença, pela parte da compulsão, da obsessão, por falta de tratamento no ego, na parte espiritual, que é o egocentrismo. Eu preciso ter muito cuidado, porque se eu ficar tratando física e mentalmente a doença durante muitos anos,
eu começo a acreditar que não está funcionando, às vezes inconscientemente, porque eu volto a praticar a parte compulsiva em determinadas áreas que eu trato, mas eu trato só a nível mental. Vou tentar explicar isso agora aqui para vocês. Por exemplo, o indivíduo, ele melhora a sua compulsão sexual só na parte física e mental. Ele tem um alívio desse processo na vida pessoal dele, mas por qualquer crise ele volta lá à prática de compulsão. Por que ele voltou? E como é que ele tratou? Primeiro ele tratou, por exemplo, o cara ele tem uma prática de compulsão e obsessão nessa área, então ele se casa para poder resolver o problema. Durante algum tempo ele tem um alívio do processo compulsivo e obcecado, mas como ele não tratou no ego, é muito capaz dessa compulsão voltar lá no casamento e ele ter prejuízos nessa relação. Durante um tempo você tem um alívio, porque você bota algo novo, né? Bota novas metas e inspirações, até por causa da própria relação, né? Que é sexo e afetiva, mas ela não tem muita durabilidade, porque quando você estabiliza e acaba a novidade, o indivíduo volta a ficar compulsivo e obcecado. Então a gente precisa tomar muito cuidado para poder não tratar a adicção só na esfera da compulsão e da obsessão. A gente precisa tratar do ego. Bem, essa é a minha visão aqui a respeito desse tema. Quero agradecer a vocês, todos que estão ouvindo aí os nossos vídeos. Muito obrigado. Só por hoje.